Nesse fim de semana, o canal dos Galãs Feios publicou um corte de uma live que eles fizeram, da qual participou o César Callejon. E nesse corte, o Helder Maldonado, ele comenta ali uma treta que está se desenrolando há algumas semanas já, que envolve uma ala mais radical da esquerda no Brasil e outros comunicadores, influenciadores, que até é socialista, mas que não compram um discurso que, sabe, em tese defende, em tese não, na prática defende uma revolução. E daí me marcaram essa conversa e eu fui assistir, e eu posso dizer que eu não estou assistindo todos os vídeos dessa treta. Simplesmente, eu mal tenho tido tempo para gravar meus vídeos aqui e editar meus vídeos para o meu canal, eu não vou perder meu tempo aqui assistindo, sabe, horas de comentários sobre isso. Mas eu fui assistir a esse vídeo do Galãs Feios porque eu tenho consideração pelo Helder e pelo Beze, então eu fui ver o que eles falaram, e o título eu vou ler para vocês aqui e depois eu quero pensar algumas coisas com vocês. E o título é Treta entre Carlito Henry versus Galo e Ian. Quem tem razão? Para começar, a pergunta quem tem razão não é respondida nesse vídeo, né? Nem o Callejon, nem o Helder tentam solucionar a questão que envolve aí, que é a questão central nessa treta, entre aspas, mas eles acham que é uma perda de tempo, que esse tipo de, sabe, faíscas dentre esses grupos não vale a pena. Mas tem uma fala do Helder que as pessoas me marcaram, como eu falei, para que eu fosse ver, quando ele diz que ele não concorda com quase nada que eu falo. Eu quero que vocês segurem essa informação aqui, que a gente vai falar mais adiante, mas eu quero, para começar, falar sobre uma coisa que aconteceu no passado, para que vocês entendam aqui como eu me posiciono, ou como outros canais também progressistas se posicionam sobre a questão da democracia, porque o tema é esse, né? O tema é se esse modelo democrático que existe no Brasil e em muitos países pelo mundo é um modelo funcional ou é um modelo que deve ser superado. O fato é que esse modelo ele é cagado, ele é problemático, ele é confuso, ele é bagunçado, a gente sabe que tem muita ineficiência, a gente sabe que tem muito problema, a gente sabe que quase foi, sabe, derrubado pelo Bolsonaro nessa última eleição. Ou seja, é um modelo que de fato é problemático, mas a questão não é essa, a questão é ter um modelo que não é tão funcional assim, mas as alternativas não me parecem tão viáveis, ou quando existe alternativa e foram tentadas, foram muito piores do que esse modelo. Então, para começar, tem a ver com isso. Mas ano passado eu fui chamado, junto com outros influenciadores, vários canais que vocês conhecem aqui, acompanham, admiram, nós fomos chamados para compor um projeto chamado YouTubers pela Democracia. Era uma parceria entre o YouTube e também algumas fundações que iam financiar por alguns meses alguns canais aqui importantes no YouTube para gerar conteúdo pró-democracia, ou seja, e isso não no sentido abstrato, né? Não no sentido assim, a democracia, se ela fosse perfeita, ou a democracia quando houver revolução e, sabe, arrumarem as pendengas aqui, não. A questão era defender o modelo atual democrático contra os arroubos autoritários do Bolsonaro. Era um projeto para defender as eleições no Brasil, para defender a urna eletrônica, para defender a lisura das eleições, para confrontar discurso golpista, para confrontar manifestantes golpistas, né, acampados na frente dos exércitos, ou seja, era para falar sobre a democracia concreta no Brasil e como ela estava em risco diante do Bolsonaro. Então, nós, vários canais, eu acho que tinha uns 10 canais ali, não me recordo se o Galãs Feios estavam lá, eu acho que eles não estavam, mas havia outros canais importantes que vocês acompanham, inclusive de um comediante bem famosinho agora que vive colado com os radicais, e nós fomos chamados para fazer esse projeto, recebemos uma grana importante para fazer esse projeto, e quando eu fui convidado, eu comentei com quem me convidou, né, eu falei assim, olha, eu estou numa fase complicada da minha vida aqui, eu não estou fazendo conteúdo com tanta periodicidade como eu fazia antes, eu não sei se eu vou participar, e ele disse o seguinte, olha Henry, faço questão que você participe porque você é uma voz importante na esquerda, você é alguém que já defende essas pautas há muito tempo, e faz o que você puder aqui, mas a gente quer que você participe porque vai ajudar nesse projeto. Então eu participei e, como eu falei, a gente foi financiado durante alguns meses para fazer vídeos pró-democracia, em defesa da democracia, em defesa das eleições, do processo democrático, da pluralidade de ideias, das vozes divergentes, de uma eleição que fosse justa e tentando confrontar esse discurso golpista, como eu mencionei. E aí nós fizemos isso, né? E o que acontece é que desde 2018, ou antes disso, na verdade, desde 2016, quando eu comecei a falar de política no canal aqui, sempre foram as pautas que eu defendi. Eu comecei a falar sobre política porque eu vivia na Inglaterra, vivia em Manchester, e durante esse período estava acontecendo o referendo
referente ao Brexit, que era o desejo de muitos britânicos de deixarem a União Europeia. E aí havia um debate muito polarizado sobre isso, havia um discurso que era, em essência, anti-imigrante, então eu, como imigrante lá, me sentia diretamente ofendido por isso, diretamente afetado por isso, então eu sentia que precisava expressar a minha preocupação sobre os rumos desse discurso e como ele estava impactando também em outros países, em outros regimes democráticos. Também havia lá, no mesmo momento, o Trump crescendo a política norte-americana, havia esse discurso se espalhando na Europa, então foi um tema que me chamou a atenção e que tinha a ver com esse ataque direto a certos princípios democráticos. Então, quando eu começo a falar sobre isso, já em 2016, tem a ver com isso, como enfrentar esse discurso autoritário, antidemocrático, intolerante, que persegue minorias, que persegue imigrantes, persegue mulheres, persegue, minorias étnicas, religiosas. Então, assim, como enfrentar isso? Então, durante todo esse percurso, e aqui tem a ver com tudo que eu faço no YouTube, fora do YouTube, meus livros têm a ver com isso, né? Se você pegar esse livro aqui, Como Vencer um Debate Tendo Razão, eu trabalho com algumas questões essenciais para mim sobre esse tópico. O livro do Bolsonaro, né? Minha Especialidade em Matar, trata desses ataques, desse confronto que o Bolsonaro empreende contra a democracia no Brasil. Esse sobre o Olavo de Carvalho, Meu Pai, o Guru do Presidente, que eu escrevi com a Luiz de Carvalho, fala sobre essa figura que se tornou central também, ideológica do bolsonarismo e que vai fornecer o substrato de ideias para o Bolsonaro e para os filhos do Bolsonaro, para esse movimento. Então, assim, tudo isso aqui, todos esses livros e todos os vídeos que eu fiz no YouTube nos últimos anos, tem a ver com isso, com a defesa de certos valores democráticos, que são valores que me parecem essenciais para a gente poder viver numa sociedade que respeite certos direitos básicos das pessoas. E aí, um ponto central que tinha a ver com isso, né, que era a defesa também de direitos humanos, né, porque o Bolsonaro era alguém que o tempo todo confrontava direitos humanos, tinha lá a frase, né, que é direitos humanos para humanos direitos, ou seja, criminosos não teriam direitos humanos, ou seja, certos grupos minoritários ou certos grupos de oposição estariam fora desses direitos humanos. E basta pensar que os direitos humanos, né, em essência, é uma declaração feita isso após a Segunda Guerra Mundial, quando nações do mundo se reúnem para tentar estabelecer, critérios mínimos de dignidade humana, de direitos para as pessoas, de cidadãos do mundo inteiro, e aí parte de uma visão que é profundamente liberal clássica, né? Isso está calcado já na Declaração do Direito do Homem da Revolução Francesa, na Carta de Direitos da Revolução Americana, ou seja, é um documento com forte viés liberal, tanto que você tem no primeiro item da Declaração de Direitos Humanos que todos os seres nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com o espírito de fraternidade. Para você entender como é uma visão liberal, tem o artigo 17º aqui: todo ser humano tem direito à propriedade só ou em sociedade com outros. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. E basta pensar que essa declaração foi assinada por muitos países do mundo, foi assinado pela China, mas não foi assinado pela União Soviética, por exemplo. Então, assim, havia uma divergência sobre o que são os direitos humanos e atualmente em torno de 50 países são signatários dessa declaração, incluindo a China, como eu falei, né? Então, assim, é um documento que tem um forte viés liberal e que serviu de inspiração para algumas constituições pelo mundo também, de democracias mais recentes. Então, sim, defender esses princípios, defender os direitos humanos, para mim, é uma questão essencial também, e sempre foi. Não é uma questão secundária, não é uma questão, que eu abro mão, tem a ver com valores fundamentais. Por isso que, quando o Helder fala que ele discorda de quase tudo que eu falo, eu me indago ao que exatamente ele se refere, porque eu tenho alguns princípios essenciais para pautar os meus vídeos e o meu conteúdo que eu gero fora ou dentro da internet. Então, assim, quando ele fala que discorda de quase tudo, ele tem direito de fazer isso, porque esse também é um direito previsto nessa Declaração de Direitos Humanos, que também é previsto na Constituição Brasileira, também prevista pelas democracias liberais do mundo. Ele tem o direito de discordar, de expressar sua divergência, de expressar suas ideias. Esse é um direito conquistado ao longo da história. Então, ele tem todo o direito de discordar de mim. Inclusive, eu estranharia se houvesse alguém que me acompanha aqui que dissesse: Henry, eu concordo com 100% do que você fala, porque o requisito do pensamento crítico tem a ver com a sua capacidade de, através da sua experiência individual, através das suas referências, através da sua formação, do seu convívio, você possa chegar às próprias conclusões sobre o mundo. Então, assim, a sua vivência é diferente da minha, portanto, eu suponho que em muitas questões você vai chegar a conclusões muito diferentes das minhas. Então, é natural que a gente tenha divergências, é natural que você discorde de mim em muitos pontos, e é natural que o Helder também discorde em muitos pontos. Mas quando ele fala que ele discorda de quase tudo, então eu parto de um pressuposto aqui também: ele não discorda dos fatos que eu trago
trago aqui, porque fatos que eu trago aqui são documentados, né? Trago aqui referências geralmente, mas tem a ver com discordância com princípios que eu adoto para fazer meu conteúdo. Então, eu vou enumerar para vocês aqui quais são os princípios que eu adoto para que você compreenda, porque esses princípios norteiam todos os vídeos do meu canal aqui desde o começo e também norteia o modo como eu relaciono com as pessoas fora, como eu lido com a minha vida, para que você entenda qual é a base do meu conteúdo. E aí, se você discorda disso, claro, você pode continuar assistindo, porque, como eu falei, isso aí também tem a ver com a livre circulação de ideias e com a nossa capacidade de lidar com o divergente, mas se quiser ir embora também do canal, vai embora, porque também aí você não vai ser obrigado a assistir o que eu faço, né? Então, primeira coisa, primeiro princípio essencial que está em todos os livros que eu falei aqui, né, o que eu escrevi de não ficção, está nesse livro mais recente meu sobre debates, que tem a ver com uma busca racional por compreender o mundo. Então, assim, para mim, esse é um pré-requisito essencial que tem a ver com a minha formação de filosofia. Basta pensar que eu comecei a ler filosofia, eu tinha 16 anos, aos 17 eu entro na Universidade de Filosofia e eu entro nesse curso, né, eu vou estudar filosofia porque eram questões que me assolavam desde sempre, né, desde muito pequeno, então eram grandes questões existenciais que eu achava que eu fosse encontrar respostas lá na filosofia. E aí fui estudar, fui ler, então são questões com as quais eu me deparo há mais de, sei lá, 25 anos praticamente. E as respostas que eu fui chegando ao longo do tempo são respostas que passaram por muita reflexão, por muita leitura. Eu não pensei ontem e vim para cá falar com vocês hoje. Eu pensei isso ao longo de 25 anos, então as conclusões que eu tenho aqui, algumas são calcadas em forte convicção de que, pelo menos para mim, elas servem como uma diretriz essencial, né? Só para você ter uma ideia aqui, quando eu fiz o Clube do Livro ano passado com meus seguidores aqui, o primeiro livro que a gente leu foi o livro do Descartes, que se chama Discurso do Método. E nesse Discurso do Método, o Descartes ele apresenta para as pessoas qual é o método que ele, Descartes, aplica para conhecer o mundo. Então ele vai lá explicar, né? Olha, eu cheguei a tais conclusões a partir da minha experiência, né? Obviamente ele vai lá e tem lá sua formação intelectual, tem sua vivência e ele chega a algumas conclusões sobre como ele tem que proceder. E no final do texto ele diz o seguinte, olha, esse método é para mim. Eu estou adotando esse método. Para mim funciona. Talvez funcione para você. Talvez não funcione para você. Talvez você tenha que encontrar outro método para compreender a realidade. Tá tudo bem. Tá tudo bem porque é assim que se dá o conhecimento. Então, esses procedimentos que têm a ver agora com o uso racional, né, da nossa capacidade racional para compreender o mundo, para mim é essencial. Para mim é essencial na filosofia, é essencial na prática diária. Eu sei que há outras vertentes, há outras visões filosóficas que discordam disso. Há vertentes contemporâneas, por exemplo, que dizem que a racionalidade ela é prejudicial ao longo da história. Ela é uma força de dominação. É uma força que corrompe outras possibilidades de conhecer o mundo. Mas, no meu caso aqui, foi uma escolha que eu fiz. Eu adotei essa escolha. Até porque eu sei que nós, seres humanos, nós não somos muito racionais o tempo todo, né? Quem já leu o livro, por exemplo, do Kahneman, Rápido e Devagar, ele fala sobre isso, né? Como muitos mecanismos nossos psicológicos são automáticos. Então a gente acha que são racional, quando na verdade a gente está operando de modo automático, de modo a sobreviver no mundo hostil, mas a gente é induzido ao erro porque é o modo como o nosso cérebro opera. Fazer esse esforço de racionalidade não é fácil, exige muita energia, exige muito tempo, é algo, sabe, realmente laborioso, mas é um esforço que eu faço. Claro, nem sempre você acerta, nem sempre você consegue ser racional, às vezes você também vai para o emocional, às vezes também vai para essa irracionalidade que nos move, mas me parece uma postura fundamental para tentar conhecer o mundo. O segundo ponto tem a ver com comportamento ético, né? Uma espécie de deontologia própria também que eu adoto para poder lidar com as questões com as quais eu trabalho. Eu sempre disse aqui, e eu sei que alguns comunicadores que convivem comigo acabaram também percebendo os riscos disso, eu sempre disse aqui que a gente não pode se tornar igual àquilo que a gente enfrenta. Então a gente tinha uma ameaça no Brasil que era o bolsonarismo, o Bolsonaro, que é essa figura horrenda, essa abominação, e eu percebi ao longo dos anos como as pessoas foram ficando mais agressivas para tentar confrontar o bolsonarismo, tanto contra, sabe, os expoentes do bolsonarismo, contra também os patriotas, né? Ou seja, bolsonaristas médios que reproduziam esse discurso. E havia muita energia negativa, muito ódio sendo propagado, e eu dizia, gente, cuidado com isso, porque esse tipo de energia contamina aquilo que a gente fala e prejudica a disputa que a gente empreende. Então, sim, eu acho que a gente não pode confrontar o mal com o mal, ou, sabe, o ódio com o ódio, a violência com violência. Eu acho que a gente não pode fazer isso porque isso gera um ciclo interminável, né? E aqui eu me refiro a grandes figuras públicas também, pacifistas, que pregaram não violência, como o Gandhi, como Martin Luther King Jr., como outras figuras que, sabe, compreendiam a importância de você tentar reverter esse ciclo de ódio, porque, no final das contas, a gente quer um mundo mais pacífico, um mundo mais harmonioso, e eu não consigo perceber como a gente chegaria nesse caminho através de mais violência ou mais ódio. Então é a posição minha que eu adoto desde o começo aqui, é uma posição ética também, que também está nesse livro sobre debates, sobre como debater com as pessoas de modo mais íntegro, de modo mais ético, para tentar chegar num desfecho melhor.
pior. Se a gente opera com ódio, se a gente opera com intolerância, eu acho que isso vai criando rancores entre grupos e isso nunca acaba. Isso é uma coisa sem fim, é um ciclo sem fim. Então, a minha posição sempre foi essa e é a posição que eu adoto. Então, eu não abro mão dessas duas posturas, nem racional e nem ética em relação ao conteúdo que eu produzo. E aí, tendo isso em vista, há uma terceira posição, um terceiro princípio, que é enfrentar visões autoritárias. Então, a gente tinha Bolsonaro aqui, Bolsonaro que pregava golpe de Estado no Brasil desde os anos 90 e me parecia fundamental enfrentar essas vozes que pregavam violência, pregavam tortura, pregavam ditadura, pregavam ruptura democrática. Então isso para mim é inaceitável. E se era inaceitável com o Bolsonaro, vai ser inaceitável com qualquer outro grupo que pregar ruptura democrática, violência, autoritarismo, ditadura. Então para mim não é algo também que eu possa, abrir mão disso. Para mim esse é um princípio inegociável. Porque tem uma frase do Bakunin, que é o filósofo anarquista, que dizia o seguinte: o poder corrompe até os melhores. E eu acho que essa frase é muito verdadeira, pelo menos a gente tem muitos exemplos históricos aqui de grupos com as melhores intenções chegaram ao poder e foram autoritários. Então, assim, se corrompe até os melhores, imagine o que faz com os piores, né? Eu sei que muitos grupos de esquerda ou de direita que chegassem ao poder, eles agiriam de modo brutal contra vozes divergentes, contra pensamento contrário, contra outras visões de mundo, contra outros grupos políticos partidários. Portanto, para mim, não dá para abrir brecha para nenhum tipo de visão autoritária ou de visão que queira determinar qual é o caminho correto, qual é a única possibilidade aceitável para o futuro. Então, para mim, isso não é negociável, como eu falei. Eu não vou tolerar e eu não vou fingir que não estou ouvindo vozes que pregam um único caminho. O mundo ideal não é um mundo só de esquerda, não. O mundo ideal é um mundo no qual diferentes grupos podem participar desse jogo político, podem, chegar a um consenso, podem divergir, podem lutar para chegar até o poder e tentar governar tendo em vista o bem-estar coletivo. Para mim, isso é uma visão de uma sociedade funcional, por mais bagunçada que seja. E essa é uma visão da qual eu não abro mão. Foi para isso, por exemplo, que ano passado eu fui chamado para participar desse grupo de YouTubers pela democracia, para defender um modelo que me parece, por mais problemático que seja, o único até agora no qual essas diferentes vozes têm capacidade de participar desse jogo político. A gente sabe que é distorcido, a gente sabe que o dinheiro manda, a gente sabe que bilionários acabam distorcendo esse jogo, a gente sabe que tem muita coisa errada. Mas também acredito que através desse jogo, através da participação desse jogo, a gente possa ir aprimorando como funciona tudo isso. E é disso que se trata, na verdade, essa treta, entre aspas. É entre uma visão de ruptura e uma visão de reforma, uma visão de transformação, uma visão progressista de fato. Porque isso é o progressismo, né? É de você gradualmente ir aprimorando aquele sistema. Então o terceiro princípio que é esse enfrentamento a vozes autoritárias ou sectárias. Isso eu não vou abrir mão. E depois o outro princípio que é a defesa de direitos humanos, como eu falei. Isso também é outra coisa inegociável. Eu não vou deixar de defender certos direitos humanos essenciais para mim, por mais fictícios que eles sejam, por mais que seja estabelecida uma convenção social entre nós, mas me parecem direitos que devem ser preservados. Direito à livre expressão, direito à livre associação, direito à livre circulação, direito a você poder ter religião ou não ter religião, direito à propriedade, por exemplo, direito à dignidade humana, a direito à sua honra, ou seja, alguns critérios mínimos que estão previstos na Declaração Universal de Direitos Humanos, ou na Constituição Brasileira, ou na legislação de muitos países, isso merece ser defendido porque isso tem a ver com a defesa da integridade de cidadãos do mundo inteiro. Então, não abro mão disso. Um outro princípio que eu adoto aqui para produzir conteúdo tem a ver com essa noção de justiça. Se algo é condenável do outro lado, dos adversários nossos, se algo é condenável para quem a gente enfrenta, isso também é condenável para quem está do nosso lado. Se um comportamento é execrável, se um comportamento é condenável, se um comportamento é ridículo de um outro grupo, do nosso grupo também é ridículo. Então não dá para usar uma régua diferente para quem é do nosso lado. E isso é uma coisa que muitas vezes a gente resolve internamente, né? E há alguns debates internos nos quais as pessoas vão lá, pô, pegou pesado nesse vídeo aqui, pegou pesado, nesse texto que se escreveu, mas muitas vezes isso dá de maneira pública. Então também não abro mão desse senso de justiça. Aquilo que é errado do outro lado também é errado do nosso. Então não abro mão disso. E por fim, o último princípio que eu sempre adotei também é de não me curvar diante desse assédio moral. Porque a questão do cancelamento sempre retorna aqui no canal, né? Quando eu vejo grupos se movimentando para tentar apontar o dedo contra alguém e tentar silenciar essa pessoa, e eu sempre critiquei isso. Eu sempre critiquei esse tipo de cancelamento, linchamentos públicos, porque me parece que é se apropriar de uma função que seria da justiça, muitas vezes, para tentar calar a boca de quem você discorda. Esse tipo de assédio moral me parece
sabe, algo de justiceiros, algo que foge muito à racionalidade também, porque tem um espírito de turba por trás disso, né? A galera se juntando para tentar calar a boca de alguém. E em relação a isso, jamais vou me calar também, porque me parece muito injusto muitas vezes, me parece desproporcional, me parece eterno, porque não há perdão para quem foi cancelado. A pessoa vai lá, fala uma coisa absurda, muita gente se une e a pessoa, sabe, é neutralizada e não tem redenção. Se ela pede desculpas, não vale a desculpa dela. Se ela tenta se redimir, também não vale. Se ela reage, ela é intransigente, ou seja, não tem como escapar disso. Então esse comportamento, que é um comportamento muito digital mesmo, né? Muito das redes sociais, me parece muito tóxico, muito perigoso, e sempre que possível eu vou denunciar esse tipo de comportamento porque me parece antiético, inclusive, irracional, antiético, autoritário e muitas vezes injusto. Então esses 6 princípios básicos norteiam tudo aquilo que eu faço no meu canal aqui desde 2016 e meus livros, meus textos, aquilo que eu faço fora, no dia a dia, na minha vida pessoal. E suponho, né, quando o Elder diz que ele discorda de quase tudo que eu falo aqui no canal, suponho que ele discorde de boa parte desses itens aqui, né, desses princípios elementares. Eu fico me perguntando qual item ele concorda aqui, né, qual desses itens ele concorda. Mas como eu falei, ninguém tem obrigação de aceitar nem a questão da racionalidade, porque há diferentes visões dentro da filosofia, ninguém é obrigado a aceitar a visão ética também, porque também há outras visões sobre ética na filosofia, né? Há a ética utilitarista, por exemplo, há uma ética da virtude, como da Aristóteles, então, assim, há outras visões éticas possíveis. Sobre autoritarismo, há uma tentativa recorrente de relativizar o que quer dizer esses conceitos, então, assim, também não é obrigado a aceitar a noção que eu tenho de autoritarismo, mas também não sou obrigado a aceitar a visão da outra pessoa sobre isso. De qualquer modo, a disputa está se dando. Sobre direitos humanos, aí é mais problemático, né? Realmente a gente passou anos aqui defendendo o Brasil contra a ditadura, contra golpismo, contra a tortura. Então eu fico pensando aqui que alguém que, sabe, enfrenta direitos humanos, o que ela se propõe. E sobre justiça também é uma coisa que é meio vago, né? Assim, a noção de justiça é de você usar o mesmo parâmetro para todo mundo, né? É de todo mundo ser julgado de maneira parecida, de ser avaliado com o mesmo critério. Aí também eu sei que muitos grupos adotam uma visão diferente, né? Para o meu grupo eu posso ser condescendente, eu posso pegar bem mais leve, mas para o meu inimigo aí eu pego pesado, aí eu aponto o dedo, aí eu jogo pedra. E por fim, sobre cancelamentos e linchamentos públicos, eu sei que tem muita gente que apoia isso e que acha que é o modo de realmente fazer a militância na internet, de fazer a patrulha. Então, assim, a gente vai perseguir mesmo quem pisar fora, sabe, da linha aqui, e eu acho que isso é bem pernicioso, isso demonstra um comportamento quase inquisitorial. Então, assim, eu discordo e eu acho que isso não é benéfico para o debate público. Então, são esses princípios que nortearam o canal, vão continuar norteando o canal. Se você não concorda com eles, como eu falei, tudo bem. Se você não quer ver o canal mais, tchau. E é isso. Sinceramente, é isso que eu posso fazer. Não abro mão desses princípios e isso tem a ver, como eu falei, com coisas refletidas, né? São anos pensando sobre isso, tentando estabelecer algum padrão, tentando estabelecer um padrão pessoal para reger a minha carreira, para reger o que eu escrevo, o que eu produzo, o que eu falo e, sinceramente, é isso. Estamos em guerra pela independência. Eles atacam, tentam nos intimidar, usam as estruturas de poder para distorcer a realidade. Mas não vão nos calar. A gente não se curva, a gente vai à luta. Em um sistema viciado em meias-verdades, nós somos a resistência, nós queremos a verdade. Por isto, levantamos a bandeira da independência. Independência para fazer um jornalismo corajoso, para colocar o dedo na ferida, para denunciar os abusos e as injustiças. Somos independentes dos donos do capital, dos poderosos e das grandes corporações. Aqui é publicidade zero. Só assim honraremos o nosso compromisso com a denúncia. Com a liberdade total de opinião. Essa guerra não é fácil, é cruel, mas com seu apoio e luta, seremos cada vez mais fortes. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Fortaleça o jornalismo verdadeiramente independente. Sendo membro do ICL.